Oi pessoal, como estão? Bom, vim aqui trazer para vocês hoje a respeito do home care, que foi aquela pergunta mais pedida essa semana, né? Foi muito perguntado no contexto de ELA, né, que é a esclerose lateral amiotrófica, mas eu vou trazer para vocês num contexto geral, né? Eu tenho clientes aqui no meu escritório que precisam do home care, seja na condição de esclerose lateral amiotrófica, seja na questão de atrofia muscular espinhal, seja na questão de síndrome de Down, que às vezes também precisa, dependendo da condição do paciente, também precisa de uma internação domiciliar, seja na questão do câncer. Então são várias as patologias, várias as condições de saúde que podem levar o paciente a ter o direito e a necessidade do home care. Então vamos trazer aqui primeiro o que é o home care, né? O home care é exatamente o que diz o nome, é a saúde em domicílio, né? Quando o paciente ele precisa de ter aquele acesso àqueles profissionais, aqueles equipamentos, aquela estrutura, mas podendo ser em casa, né? Então é a internação em casa. Então é aquele cuidado intensivo do paciente junto com os diversos profissionais, o atendimento multiprofissional que nós chamamos, né? Então não é aquele cuidado básico do paciente, é realmente um cuidado intensivo. Então essa internação domiciliar é o deslocamento de toda aquela estrutura hospitalar para dentro de casa, né? Então quais que são as vantagens da internação domiciliar? Bom, a primeira delas é a questão da infecção, né? Nós sabemos muito bem que numa área hospitalar tem risco de contrair a infecção. Então, às vezes o paciente ele já está um pouco debilitado, ele já está com uma saúde um pouco mais sensível e ficar no hospital pode trazer riscos para a saúde dele, né? A segunda questão é o conforto de casa. Dependendo do tipo de tratamento que o paciente faz, a gente sabe que o conforto de casa pode gerar melhoras para eles. Isso não sou eu que estou dizendo, como vocês sabem, eu não sou médica, isso são os médicos que me contam, né? Quando eu vejo os laudos dos profissionais para conseguir o home care para o paciente, eles trazem isso, que esse conforto de casa traz uma melhora significativa para a saúde do paciente. E nós sabemos também que uma internação hospitalar é muito custosa, né? Seja numa UTI, seja num quarto, é muito custoso, né? Não só para o plano de saúde, mas também para o próprio paciente. Se o paciente não tiver plano de saúde, ele tiver que arcar com essa internação. Então a internação domiciliar, gente, ela fica mais em conta, né? Apesar de ter que ter inúmeros profissionais, aparelhos, ainda assim, se você colocar na ponta do lápis, vai ver que fica mais em conta. Então essas são as vantagens de se ter uma internação domiciliar. É importante a gente entender que a atenção domiciliar, né, essa internação domiciliar, ela não é por mero comodismo do paciente. Ela é uma indicação médica, ela deve partir do médico. O médico tem que falar, olha, o senhor tem condição de ter alta, mas o senhor vai precisar da internação domiciliar em casa, né, que é aquele home care, toda aquela aparelhagem, aquela estrutura para te dar uma melhor condição de saúde, até mesmo às vezes em muitas condições para se manter vivo em casa. Às vezes o paciente precisa de um respirador, né? Sem isso ele não consegue ter alta. Então é importante a gente entender que deve partir do médico, né? O médico tem que indicar. Muitas vezes o plano de saúde ele vem com algumas restrições e fica parecendo que o paciente quer a internação. Não, né? Nós sabemos muito bem que isso deve partir do médico. Inclusive todos os casos que eu tenho aqui no meu escritório foram iniciativas de médicos. Os médicos falaram, olha, não tem mais necessidade desse paciente continuar internado no hospital. É muito custoso, é perigoso, então é melhor que o paciente seja internado em casa. Então é importante a gente ter isso em mente, que é uma indicação médica. E aí que entra a questão do plano de saúde. Pode um plano de saúde, por exemplo, vir limitar um home care, uma atenção domiciliar por indicação do médico? Não pode, né? Sabemos muito bem que quem determina o tratamento do paciente não é o plano de saúde, é o profissional, aquele profissional assistente, aquele profissional que acompanha o paciente. Então não pode o plano de saúde vir negando um atendimento, vir negando um tratamento que foi indicado pelo médico. Afinal de contas, o médico que acompanha o paciente é a pessoa mais indicada para poder falar o que é melhor para aquele paciente. Então é importante a gente entender que qualquer cláusula contratual do plano de saúde que limite ou que exclua, né, que traga cláusulas que excluam qualquer tratamento que o médico possa receitar, ela é abusiva, né? Então ela passando a ser abusiva, cabe judicialização, né? Já existem diversas judicializações, diversas demandas em todo o estado, né, em todo o país, que dizem a respeito de que
Se há indicação médica, não pode vir o plano de saúde negar. Então, o home care também entra nessa questão, tá bom? Então, é importante vocês entenderem isso, vocês terem em mente que se é uma condição clínica que cabe internação domiciliar e foi indicado pelo médico, não pode vir o plano de saúde limitar, né? Seja limitar todo o home care ou seja limitar parte do home care, como acontece muito. Eu tenho clientes que o plano de saúde às vezes concede o home care, mas exclui uma fisioterapia, exclui uma fonoaudiologia, exclui diversos outros atendimentos que fazem parte daquele tratamento. Então é importante a gente entender que não cabe ao plano de saúde limitar nem parte do tratamento e muito menos a internação como um todo, né? Se for indicação médica, não pode haver essa cláusula limitativa ou excludente daquela indicação, tá bom? Espero que tenha ficado claro e eu me coloco à disposição.